Meu nome é Ed, eu sou jornalista e hoje no Mini História Minha Arte eu vou conversar com o Igor Oliveira. A gente está aqui no Jurunas, no ateliê dele. Ele vai contar um pouco sobre o processo de criação dele, como ele se iniciou na arte e quais são as referências que ele tem. Oi Igor. Olá. Tudo bom? Tudo bom. Queria que você começasse contando pra gente quais são as tuas primeiras referências da infância, onde tu cresceu, quais brincadeiras tu faziam e de repente de que maneira isso influenciou o teu trabalho. Eu sinto que muito do que eu retrato hoje, né, vem muito da minha infância, quando a gente viajava ali para Soure. Então essa relação com barco, com água, com mangue, com a natureza em si, plantas, isso sempre para mim foi muito natural, né? Foi muito presente ali para mim. E aí eu acho que dentro da cidade eu começo também a ter essa preocupação, né? Esse encanto pelo que é muito simples, né? Pelo cara ali passeando de bicicleta ali, que carrega uma plantinha atrás, pela fruteira, né? Pelo cara que vende a fruta. Então são coisas simples do cotidiano que às vezes ali passam despercebíveis, né, pela gente, e aí eu acabo indo lá e dando uma retratada. Isso me aguça muito. É aquilo que está à minha volta, né? Aquilo que está à minha volta eu sempre estou reparando e tentando reproduzir aquilo, mas de uma forma talvez não tão convencional, porque eu acho que quando eu observo e aquilo passa por um crivo mental, acaba acontecendo alguma magiazinha ali, né? Conta um pouco dessa relação com os teus pais e sobre essa característica deles terem esse trabalho manual muito presente da tua casa. Então, meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram os seus trabalhos, né? Sempre fixos ou não, né? Porque meu pai foi um tempo fixo e depois foi autônomo. Mas ele sempre meio que teve como um hobby, ele sempre gostou, a minha mãe também sempre gostou de fazer algo como artesanato ou carpintaria, né? O meu pai até hoje e a minha mãe até hoje também gostam de estar mexendo ali por prazer, sabe? Isso é muito visível para mim, de ver como eles gostam, sabe? É diferente você ver alguém fazendo aquilo porque tem que fazer e alguém fazer aquilo porque gosta de fazer, sabe? Isso para mim é muito forte neles. Eu vejo a minha mãe, ela tem que fazer várias coisas e aí sobra um tantinho do tempo dela, ela vai lá e costura alguma coisa, cola alguma coisa. O meu pai também às vezes faz o trabalho dele, volta, descansa e aí depois ele vai lá e trabalha madeira, faz um barco. Quer dizer, isso é amor, né, cara? Isso é muito representativo pra mim, essa força deles de querer fazer algo manual, né? Isso fica tatuado na nossa carne, né? Essa vontade de fazer minha vem muito deles, né? O amor pelo que fazer. É uma série que você produziu, que você ganhou um prêmio do CCBio, que foi a série Casas Flutuantes, né? Isso. Conta um pouco da história desse prêmio, né? E um pouco também da sua relação com uma casa que existia na Marambaia e que vocês vieram morar nessa casa onde a gente está. Primeiramente eu comecei assim, rabiscando essas casas no stencil, que no caso era um stencil muito simples, era só em preto, era só o formato assim da casa, com os tracejados dentro, era muito simples. Que eram casas de registro da tua memória daqui do bairro, daqui do Jurunas. Não eram casas mais fantasiosas, já começou com essa coisa flutuante. Aí, eu acho que isso é coisa minha, assim, é uma coisa do meu imaginário. Eu construí esse repertório, né? Fui construindo e fui premiado com uma série dessas casas no CCBio, que foi em 2014. E aí, depois de um tempo produzindo isso, eu fui reparar que essa coisa da casa estava muito ligado com essa relação minha que eu tive com a minha casa da Marambaia, quando eu morei quando era criança, né? Até uns 8 anos. E quando eu vim para o Jurunas, né? Que para mim eu morava numa casa de alvenaria na Marambaia. Quando eu vim para o Jurunas, eu vim morar numa casa de madeira, né, sem forro. E para mim, como criança, como pré-adolescente ali, foi muito
Foi muito difícil, né, diferenciar as coisas. Foi um longo tempo, assim, para eu me acostumar com a casa. E aí eu acho que eu só fui perceber isso, assim, sei lá, em 2016, trabalhando essas séries de casas, né, casas flutuantes. Eu só fui perceber que essa relação com a minha casa estava muito ligado e era muito forte o porquê que eu tinha começado a fazer casas. Que era justamente essa ligação que eu tinha com a minha antiga casa e com essa casa nova que agora também já não é mais casa, né? Deixou de ser casa, deixou de ser aquilo. Porque casa é onde se guarda sentimentos, né? Onde se guarda memórias. Então eu acho que por mais que o trabalho seja bonitinho, visualmente seja ali a casa bonitinha, ali bem feita, eu acho que ele tem esse outro aspecto de que aquilo ali tem pessoas ali, né? Tem pessoas que têm gostos, tem pessoas que viveram coisas ali. Então acho que isso é uma outra coisa que eu tenho em mente quando eu faço uma casa, né? Não é só ali a estética dela ou do lugar dela. Tem muito do sentimento das pessoas.